Olá, eu sou Fernanda, vice-diretora do Colégio Poli Brasil, e hoje é o nosso segundo episódio do nosso podcast Policast, que é o podcast do Colégio Poli Brasil. Então, reforçando esse podcast, ele tem o objetivo de trazer profissionais, especialistas, para conversar sobre o universo da educação, sobre a vida acadêmica, sobre mercado de trabalho, sobre saúde mental, enfim, temas pertinentes a esse universo, auxiliando tanto os alunos, os estudantes, como as famílias, como os pais também. E hoje eu estou aqui com a Daniela, com a Dani Murasca. A Dani é pedagoga, é especializada em alfabetização, tem também especialização em inclusão e ela está fazendo parte do nosso quadro docente a partir desse ano, é a nossa professora do primeiro aninho. A Dani tem um canal no YouTube que fala sobre aprendizagem. Ela escreveu já um livro eletrônico, escreveu vários artigos sobre a alfabetização especificamente. Então, assim, ela é pedagoga, mas especialista nisso e apaixonada por alfabetização. Então, Dani, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conversando um pouquinho com a gente e explicando um pouquinho para os nossos seguidores as diferenças, né, de ser especialista em alfabetização. Então, depois que você se apresentar, explica um pouquinho pra gente aí todo esse seu know-how. Pode deixar, Fernanda, muito obrigada. Primeiro, eu que agradeço, né, pelo convite e também de fazer parte agora da família, né, Poli Brasil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tenho certeza que a gente vai ter muitos conhecimentos aí para trocar. Vai ser uma parceria de sucesso, com certeza. Bom, sou a Dani Murasca, né, sou pedagoga, trabalho há 35 anos na área da educação. Sou apaixonada pela educação, pela alfabetização. Sou pós-graduada em educação especial e inclusiva, com ênfase mais no espectro autista, né? Então, venho aí estudando já faz um tempo sobre esse assunto. Sou líder GG Piracicaba, que é um grupo de educadores Google, né? Então, onde a gente usa as ferramentas e também transmite os conhecimentos, né, das ferramentas para outros educadores. Sou palestrante também, sou escritora, sou embaixadora, tenho bastante coisa aí, porque eu não paro. Cada hora eu quero fazer uma coisa, cada hora eu quero estudar uma coisa nova. Vou começar minha pós-graduação agora em fevereiro, minha segunda. A gente está na era da aprendizagem contínua, né, Dani? Sim, eu acho que educador não dá para parar, a gente tem que estar sempre aí na ativa mesmo. Né? Então, a gente, além da especialização em alfabetização, ela também investiu muito na tecnologia para aliar a tecnologia à educação. Mas vamos para os partes, ela vai explicar um pouquinho mais sobre tecnologia também pra gente. Ô Dani, então a gente falando sobre a alfabetização, explica um pouquinho pra gente como que você trabalha em sala de aula, todo esse conhecimento que você tem, como que você traz isso na prática mesmo com os pequenininhos que estão vindo de uma educação infantil, que tem que ter todo um cuidado diferenciado para eles. Isso é, assim, importantíssimo, né? Porque as crianças estão vindo da educação infantil, onde tem muito, né, o lúdico, e estão vindo para o primeiro ano, já com uma expectativa, uma ansiedade, né? Então, eu gosto de trabalhar assim com o acolhimento, no primeiro momento, né? Acolher essas crianças que estão vindo para o primeiro ano. E assim, eu gosto muito do lúdico, então eu trabalho muito com jogos, né? Com a aprendizagem criativa, né? Por isso que eu gosto da alfabetização criativa, porque eu acho que é um leque muito grande, tem aí muitos recursos, né? E é o que eu sempre digo também, o olhar atento a cada um. Né? Cada criança ela tem que ter um olhar atento do professor. E outra coisa que eu digo muito também é que o professor ele tem que ser apaixonado pela alfabetização e ele tem que dar as suas aulas, né? Fazer os seus projetos com amor e com cuidado. Muito cuidado. E essa questão que você comenta de ter esse olhar, aqui no colégio as turmas são reduzidas, então fica mais fácil ainda, né? Então aqui o aluno ele não é apenas mais um número, ele realmente, a gente tem um olhar para essa criança, para esse estudante, e a nossa parceria com as famílias, então percebeu ali que tem as dificuldades, a gente sempre chama as famílias para conversar, para participar da educação, né, realmente, né?
Mas quando você fala de alfabetização criativa, o que você quer dizer com relação a Então, isso? criativa já vem de criatividade, né? Então, criar estratégias lúdicas para estar trabalhando com esses alunos. Nós temos aqui os livros, né, da FTD, nós temos lá as nossas apostilas, mas você não pode ficar só ali, você pode abrir, né? Então, trabalhar com projetos paralelos. E um olhar que eu acho que a gente tem que ter sempre é com um aluno que tem um pouco de dificuldade. Então, criar um material de apoio, né? Então, criar isso, outras estratégias paralelas para trabalhar com esse aluno, né? E quando a gente fala em alfabetização criativa, dá para a gente fazer muita coisa. Não fica, né? só, Não no fica livro, só no livro e no limitado, caderno, limitado. Né? Então, eu gosto muito de criar. E trazer o E universo trazer deles o também. universo Que aí deles eles para vão se dentro da sala de interessar aula. por aquele assunto, né? Eles vão Exatamente. ficar curiosos. Sim. E é a questão da motivação, né? Do que você simplesmente ficar num livro Exatamente. e no papel. Você pode ter um assunto do livro, vamos supor, família. Você não precisa ficar só ali no livro. Quem é da sua família? Dá para você fazer muita coisa, inclusive envolvendo a família. Sim. Né? A participação da família, deles criarem coisas para trazer para dentro da escola, da casa deles. Então, assim, eu dei um exemplo de família, mas tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Certo. Criando recursos, enfim. Sim. E esse e-book que você escreveu, nesse livro eletrônico, é sobre esse assunto, aprendizagem criativa. O meu e-book. E o público-alvo deles são educadores ou os pais também, você acha Os pais também. Eu acho que tudo que envolve educação, tanto pode ser aproveitado pelos pais, que vão estar ali no dia a dia, que vão ter que ajudar esses que alunos, vão ter que ajudar, que vão ter que acompanhar, né, exatamente. o desenvolvimento do seu filho na escola, como para educadores. Então, eu acho que tudo é válido. Tudo que for da área da educação é válido para pais, sim. E conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento Mesmo nunca é para quem não é da área da demais, educação, mas tem exatamente. filho, Exatamente. já vai com certeza Exatamente. fazer diferença na educação, nesse acompanhamento das tarefas de casa. Exato. Isso é importantíssimo, aliás. Então, quanto mais eles terem, mais informação os pais têm, mais Sim. fácil auxiliar esses estudantes, né? Sim. E como que faz para os Então, o meu interessados? e-book, o nome dele é Alfabetização Criativa, uma abordagem lúdica para a aprendizagem. Então, lá eu falo um pouquinho do que é alfabetização criativa, os benefícios, dou dicas, né? Falo um pouquinho das faixas etárias, de como pode trabalhar com essas crianças, por isso que é importante também para os pais lerem, né? E quem quiser adquirir o e-book, eu tenho uma loja virtual, né? Que tá pronto. Que a minha loja chama Alfabetização Criativa, né? Você vê que eu adoro esse nome, então tudo que é meu, que eu lanço é Alfabetização Criativa, né? E qualquer coisa, depois podem falar com você também, qualquer dúvida. E o e-book está à venda, né? Eu tenho uma loja virtual, como eu disse, depois eu posso passar o link. Não, pode até falar para eles, né? aí a gente coloca na legenda. eu acho que é o tapronto.com.br. Aí você vai entrar lá, você vai colocar autor Dani Murasca. Né? Vai aparecer a minha página, tem vários recursos, inclusive lá tem uns gratuitos até, tem uns pagos, tudo, né? Tudo autoria. de minha autoria, fui eu que criei. Olha que legal, gente. Então, realmente, a gente trouxe uma profissional aqui que não tem preguiça, né? Não gosta de zona de conforto, Não, né, Dani? Ela pelo sai contrário. do dia a dia do tradicional e vai e traz isso para a sala de aula, com certeza. Sim, né? eu gosto de criar, como eu falei, eu gosto de criar muita coisa, então vocês vão ver que eu sou bem ativa, assim, e não fico só no livro. Ô Dani, e pensando em tudo isso que você trouxe, pensando na inclusão, não só em autista, mas déficit de atenção, que hoje em dia tem bastante, pensando em crianças que trazem um pouco mais de dificuldade, que tipo de estratégias você usa quando você detecta, quando você percebe que aquela criança tem um pouquinho mais de dificuldade? Então, eu acho que, que eu já tinha falado anteriormente, volto a repetir, o olhar atento é imprescindível nisso, né, de todas as crianças. Tem uma criança que está com mais dificuldade, então nós vamos investigar, nós vamos atrás, ver o que está acontecendo, por que está tendo essa dificuldade e vamos criar estratégias, como fazendo materiais de apoio, fazendo aprendizagem paralela a essa criança, né? Fazer repetição. Então, por exemplo,
você está dando uma atividade, você viu que alguns alunos estão com dificuldade, não adianta você passar para a próxima. Sim. Né? Então, tudo no seu tempo, com muita calma, principalmente o primeiro ano. Né? Que eles estão vindo aí para aprender. Né? Muitos já sabem, às vezes vêm, né, até de casa, que os pais incentivam mais, outros têm mais dificuldade, mas é tudo no seu tempo e muito passo a passo, formiguinha mesmo. Sim. Né? Tudo pra bem? Não travar, né? Exatamente, para não travar, porque a criança sentiu dificuldade, a professora deixou passar, pronto, esquece, porque ela vai travar, ela não vai querer ler, ela não vai querer escrever. E você tornando as suas aulas lúdicas, brincando, né? Fazendo as atividades junto com eles, com esse olhar, a dificuldade para eles vai ser uma coisa, eu vou aprender, eu estou com um pouquinho de dificuldade, mas eu vou aprender, é isso que você tem que mostrar para eles. Sim. Que ninguém nasce sabendo, que nós estamos aqui para aprender, que eu sou, assim, a força que vou estar com eles sempre, e fazendo assim, com certeza eles vão sentir segurança em mim, né? E vão demonstrar, isso é importante também, porque às vezes a professora não dá a chance e o aluno se retém. Então ele tem a dificuldade, mas ele não fala. Né? Precisa criar um vínculo com o professor. O vínculo né? é aprender, né? E assim, desenvolver essas habilidades cognitivas, socioemocionais. Né? Isso é muito importante. Então, o primeiro momento é o primordial, que eu acho. Assim. E falando em socioemocional, nós trabalhamos com a metodologia OPE, né, que é do psicólogo Léo Freiman, que ele é reconhecido aí nacionalmente. Então, a própria Dani, no Fundamental 1, é a própria professora que aplica, né, que ministra essa disciplina. E o que é muito legal, porque você, nesse momento, você também consegue conhecer melhor seu aluno. Sim, sem dúvida. E com certeza vai te auxiliar também nas outras disciplinas e principalmente na alfabetização. O Dani, o colégio ele já trabalha com métodos ativos, né? Então a sua experiência toda veio para agregar aqui com a gente, tendo em vista já toda essa sua experiência. Aí, na sua opinião, qual é o diferencial da metodologia ativa para a aprendizagem? Eu acho fundamental. Eu adoro. Fazendo um comparativo, principalmente com a tradicional. Né? Porque a aprendizagem é centrada, né, naquele aluno. O aluno é protagonista da sua própria aprendizagem. Isso é muito bacana, né? Nada é imposto, tudo é construído. Isso né? é muito legal. Isso é muito legal, tudo é construído. E eu acho que fica assim muito mais motivador, né? Tanto para o aluno quanto para o professor. E as trocas que acontecem dentro da sala de aula, entre eles aprendem com os outros, sim. Né? Então, um vai aprendendo com o outro, um ajuda o outro. Além de desenvolver, né? as habilidades. As habilidades, de liderança, pensamento colaboração. crítico, né? Tudo isso. Então, eu acho bárbaro. Quando você falou que trabalhava com essa metodologia, eu já gostei. Porque é bem o que eu penso, é o meu foco, é o que eu quero continuar fazendo. Até porque assim, essa geração, ela já vem ativa e conectada. Sim, né? Então, super. A educação precisa acompanhar as gerações, né? Tudo, a gente acompanha tudo e a educação precisa acompanhar também. Então, na casa dele eles estão com o celular, com o tablet, no computador, fazendo tudo ao mesmo tempo agora, escolhendo o que eles querem assistir. Que eles querem ver. E não adianta pensar, se não pode, a tecnologia... Não, ela tá aí. Não dá pra gente criar os nossos filhos, os nossos jovens numa bolha. Ela tá aí, ele vai precisar desse conhecimento para o mundo do trabalho também. E aí, a hora que chega na sala de aula, ele fica sentado, ouvindo o professor falar, da 1 às 6 da tarde. Não dá. Gente, não, aí entra a indisciplina, entra laudos que não são verdadeiros de déficit de atenção, porque às vezes a criança ela tá agitada, não porque ela tem déficit. Né, eu penso assim, a gente como adulto, você consegue ficar um tempão, você vai fazer um curso, já não começa uma coisa quando você fica 2 horas sentadas assim, ouvindo só a pessoa falar. Né? Então imagine uma criança de 5, 6 anos. Então você tem que criar estratégias para motivar. E uma coisa que eu gosto muito, Fernanda, é sair da sala de aula. Eu ia comentar isso. Né? Eu gosto de trabalhar fora, sentar no chão, fazer jogo, fazer uma atividade de pesquisa
fora da sala de aula. Isso Então, é muito isso legal. você vai ver assim, bastante. Eu gosto, muito fico legal. na sala de aula, tem momentos que precisam ficar claro. ali, né? Que a gente faz as atividades, mas também trabalhar fora da É, sala de aula é importante. A metodologia ativa, na verdade, o que, que ela é? Que você comentou, tem hora que eu fico na sala. É natural. Ela diversifica, ela traz estratégias diversificadas. Sim, exatamente. Né? Então, o que, que seriam as estratégias? Você explicar lousa é uma estratégia, só que é tradicional. É tradicional. Né? A metodologia ativa, você vai diversificar nessas estratégias. Então, uma hora é a gamificação, outra hora você vai fazer o mão na massa, exatamente. o maker, a gente tem inclusive o nosso laboratório maker. Então, existem várias estratégias. Ou trabalhar por projeto, por aprendizagem, um trabalho em grupo que é muito legal, que desenvolve várias habilidades, né, como a gente trouxe aqui. Então, isso você faz fora da sua sala de aula, fora do ambiente. Ou até você pode fazer dentro da sala de aula, né? Então, assim, mudar as carteiras de lugar, formar grupos, né? Fazer o layout. Então, é isso que eu falo. E eu repito isso muito, que é o olhar do professor, é a paixão, é o amor do professor pela alfabetização, né? E uma outra questão que é muito legal nessa diversificação das estratégias didáticas é a questão, você falou do olhar, né? Cada um aprende de um jeito diferente. Sim, exatamente. E quando você utiliza estratégias didáticas diferentes, você atinge todos os perfis. Então tem aquele aluno que é mais auditivo, outro que é mais visual, outro que é mais mão na massa. Então se você fica só na estratégia tradicional, que é só o ouvir, a maioria não incorpora. Aquele que é mão na massa, aquele que é visual, ele não vai participar, aprende, ele não vai aprender, ele vai ficar cansativo, desmotivado. Não vai querer mais ir para a escola, não vai, entendeu? Vai achar que aprender a ler e escrever é uma coisa chata, então ele vai acomodar e aí vem as dificuldades. Exatamente. Né? Às vezes entra em disciplina, esse aluno às vezes não consegue ficar parado. Então é só vantagens, né? Sim, exatamente. Então, assim, não que não vai ter lousa e a tradicional, vai ter sim um momento adequado de acordo com o conteúdo que está sendo aprendido, né? Claro. Mas o legal é essa diversidade das estratégias didáticas. Então, aqui no Colégio Poli Brasil você tem isso. Dani, vamos voltar então a falar um pouquinho sobre tecnologia. Então, você é líder G&G Piracicaba e tem certificações L1 e L2 Google. E agora já passou na primeira fase da certificação para ser trainer. Então, parabéns, gente. Ela não é para qualquer um, viu? E então conta pra gente o que é essas certificações e como que você alia a tecnologia e a educação em sala de aula. Bom, eu comecei a gostar da tecnologia quando eu fui apresentada para uma outra escola que eu trabalhei, né? Que eu sou também de São Paulo, né? Estou morando aqui agora, mas sou de São Paulo. E aí lá no colégio que eu trabalhava, a gente começou a aprender um pouquinho sobre as ferramentas. E eu comecei a amar a tecnologia, né? Porque era tudo voltado para a educação. E aí eu conheci o grupo de educadores Google, que são educadores do Brasil todo, né? Então, cada cidade tem um líder. Agora eu sou líder G&G Piracicaba. E qual é a nossa função? É agregar outros educadores, né? E o foco é o quê? A tecnologia na educação, né? Então, usar as ferramentas, criar estratégias, recursos, tem muito, né? Tem, muita coisa. E assim, a tecnologia está aí. Eu acho que está ficando mais importante na área da educação, né? Uma coisa que a gente não via muito lá atrás. Hoje em dia não, hoje a gente vê muito. Não, eu acho que a própria pandemia. A pandemia também o quanto nos é importante, trouxe, né? Porque realmente, antes da pandemia, muitos já usavam, mas muitos não. A gente conhecia algumas coisas e tal. Depois na pandemia, nós fomos obrigados a entender um pouco da tecnologia. Analógico e acordou digital. Total. Então não teve outra opção. Eu aprendi. Assim, eu acho que a tecnologia na educação, ela é muito boa. Eu acho que ela tem benefícios tanto para alunos quanto para professores. Eu acho que para os alunos, eles podem usar diversos recursos educacionais, né, como jogos, vídeos, e fazer essa integração escola-tecnologia, né?
Tem gente que fala, a tecnologia fica lá no joguinho, é ficar jogando videogamezinho. Não, gente, tem muita coisa bacana. Não, e muitas das ferramentas do Do Google desenvolvem a colaboração, a cooperação, o trabalho tudo em grupo. isso está tudo ligado, está sempre junto, né? E para os professores também, para mim, pelo menos, nossa, ajudou muito a desenvolver um plano de aula, né? A procurar e identificar recursos adequados para as necessidades adequadas para aquela sala de aula, para aquela faixa etária, né? Então, eu acho super importante a tecnologia dentro da educação e assim, é uma coisa que você não para de estudar, você não para de querer aprender. Porque a hora que começa, você não quer parar mais. mais. Você está aprendendo uma coisa, já está vindo outra. Então, né? Mas e o legal, um dos grandes benefícios da gente já aplicar a tecnologia para a criançadinha desde pequenininha, é que primeiro que você traz a realidade deles, o universo deles para dentro da sala de aula. Então, para eles, eles já têm essa facilidade, eles já nascem com chip conectado. É verdade. E quando eles têm já essa facilidade, eles já entram no universo tecnológico, amanhã ou depois só muda a ferramenta, só muda o programa, o dispositivo, mas ele já vem com esse conhecimento. Ele já vem. Na hora que ele acaba um ensino médio, uma faculdade, ele vai entrar para o mercado de trabalho, ele já é tecnológico, Exatamente. ele já incorporou. Então não é, vou ensinar você a mexer só lá no Google Forms, no Google Site. Não, ele incorpora a tecnologia e mudando as ferramentas, os dispositivos, ele já tem facilidade. Eles já sabem. As crianças pequenininhas, de 3, 4 anos, né? Já sabem mexer na tela. Às vezes, de uma forma até, eu acho, né? Errada, mas cada um. Mas um dia a gente vai fazer um podcast só para falar de tecnologia. Porque tem muita coisa bacana aí por trás. E agregar isso nas aulas é fundamental. E se faz necessário, não tem como a gente fechar os olhos para isso. Não dá. Né? A gente tem que seguir aí a atualidade, acompanhar, exatamente. Não dá pra gente criar numa bolha. Mas assim, o colégio inova, né? Isso faz parte do nosso DNA, como a gente comentou na primeira live, né? Nesse nosso pilar de inovação, de acompanhar mercado. Então, eu comentei até que o colégio, quando começou o Fundamental 1, a gente já estava trazendo essa questão de métodos ativos, já desde o começo do Fundamental 1. E é algo que veio também mais forte depois da pandemia, né? Durante a pandemia. Sim. Mas a gente já trabalhava. Então, a gente tem essa preocupação realmente em acompanhar essa geração, gente, que é o nosso público, é o nosso aluno, a gente precisa acompanhar para fazer com que o conhecimento, a aprendizagem seja significativa. Significativa, exatamente. Senão não aprende, entra na memorização, terminou a escola, já não lembra mais nada. Dani, muito legal a nossa conversa, acho que agregou, acho que a gente deu uma clareza aí para quem está nos ouvindo, de como é o nosso trabalho, como vai ser o seu trabalho em sala de aula. Então, é um trabalho diferenciado, não é simplesmente lousa e A mais B mais A que é bar, né? Não, nem Então, ela tem essa experiência dela que vai agregar, que vai aliar ao material da FTD, que tem um material fantástico. Inclusive, no próprio material, ele traz QR Code para o aluno se aprofundar naquele conteúdo que ele está aprendendo, ele traz propostas de atividades ativas para fazer, às vezes, sala de aula invertida, para até trabalhar a própria gamificação, que ele tem ali algumas opções, a rotação por estações, que é muito legal, né? Que ele vai ter contato com o mesmo conteúdo de várias formas diferentes, de vários formatos diferentes, que também entra naquela questão do perfil do aluno. Isso é super motivador, isso dá um ânimo neles, porque eles gostam disso, de novidades, de fugir daquele mundinho, né? E de expandir. Exatamente. Isso é muito bacana. Então venham conhecer a nossa estrutura. Olha, nas férias aqui a gente não parou, nós fizemos a manutenção na escola inteira, pintamos a escola, reformamos um monte de coisa. A nossa brinquedoteca tá linda, que inclusive o primeiro aninho usa bastante a brinquedoteca, além do pop, nós temos o integral, né? Então o aluno do Fundamental 1 que precisa ficar o dia todo na escola, nós temos a opção, né? As aulas são à tarde e ele pode ficar o dia todo, então de manhã tem as atividades complementares, que também usa a nossa brinquedoteca, que também a gente pintou, reformou, tá bem legal. Então venham nos conhecer,
conhecer um pouquinho mais sobre o nosso material, sobre a nossa metodologia. Vai ser um prazer receber vocês aqui. E Dani, mais uma vez, seja bem-vinda à nossa equipe. Tenho certeza que vai ser um ano de muito sucesso para todos nós. Com certeza, eu agradeço muito, muito mesmo. Estou muito feliz e acho que eu tenho muito para contribuir, para compartilhar, né? E venham conhecer, sim, o colégio está super bonitinho, o colégio está lindo e a metodologia, né, o que eles prezam aqui é muito bacana. Posso falar do meu canal? Pode sim, pode ficar à vontade. Então, eu queria também falar um pouquinho do meu canal, né? Eu tenho um canal no YouTube, eu sempre quis fazer um canal no YouTube, mas eu ainda não tinha pensado qual era o propósito. Até que um dia eu falei, já sei, eu vou criar o meu canal, chama Alfabetização Criativa, e porque eu queria passar para outros educadores conhecimentos, né? Fazer essas trocas. Então lá no meu canal vocês vão encontrar tutoriais de como criar jogos usando ferramentas, lives que eu faço toda semana. E tem uma programada agora para semana que vem? Tem uma agora é dia 16 de janeiro, tem uma live com uma pedagoga Waldorf, né? E ela é orientadora também, e vai ser sobre educação parental. Então ela vai falar da importância da rede de apoio para o desenvolvimento infantil. Muito bacana, né? E esse ano eu priorizei assim, todas as terças haverá uma live. Olha, com temas diferentes. Então, e você traz especialistas. Especialistas, né? Falando de diversos assuntos ligados à educação. Voltado para o público de educadores, porém, eu acho que nem a Fernanda falou, conhecimento nunca é demais, né? Então, para pais, eu acho muito bacana. E se a pessoa não conseguir participar ao vivo, fica gravado Fica gravado no YouTube. Fica. Ótimo. Né? Todas as minhas lives também têm certificação. Ah, que legal. Tá? E fica gravado, fica lá no canal e fica lá no YouTube também. E é mais uma oportunidade para vocês conhecerem o trabalho da Daniela, sim, que vai estar aqui com a nossa professora, e para um reforço aí para você conhecer melhor o método do colégio e a qualidade que a gente tem, que a gente preza. Mais alguma coisa, Dani? Não, acho que é só isso mesmo. Sejam bem-vindos, né? E muito obrigada de novo. Eu que agradeço, gente. Então, olha, só reforçando, quem tiver interesse também em ser entrevistado aqui no nosso canal, no nosso podcast, que é psicólogo, é algum profissional que tem algum assunto relacionado com a área da educação, entre em contato com a gente. E venham nos conhecer, pai, mãe que está nos assistindo, venha conhecer o colégio, que temos ainda algumas vagas aí, estamos com as últimas vagas para 2024 e venha fazer parte da nossa família.